E aí, galerinha do YouTube, essa é mais uma videoaula de Gustavo de Figueiredo. E o assunto de hoje será sobre polímeros sintéticos, suas classes e polímeros de crescimento rápido. Isso mesmo, baby. Vamos fazer química. Para começar, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros, sendo que monômeros são moléculas de baixa massa molecular, os quais, a partir da reação de polimerização, vêm a gerar uma macromolécula polimérica. As unidades repetitivas, chamadas de mero, provêm da estrutura de um monômero. O número de unidades estruturais repetidas, ou seja, o número de meros que podem se verificar na estrutura de uma macromolécula, é chamado de grau de polimerização. Em geral, os polímeros contêm o mesmo elemento nas mesmas proporções relativas que seus monômeros, mas em maior quantidade absoluta. Diferente das moléculas pequenas, as quais são de interesse devido às propriedades químicas, os polímeros são interessantes pelas propriedades físicas que as fazem úteis no dia a dia. Alguns polímeros sintéticos aparecem em substâncias naturais, mas alguns polímeros sintéticos parecem substâncias naturais, mas a maioria é bem diferente dos encontrados na natureza. Veja esse exemplo aqui, por exemplo, temos um etileno. Veja que a sua reação vai originalizar um polímero com o mesmo tipo de molécula, só contendo carbonos, na bolinha cinza, e hidrogênios, que são essas bolinhas. Ixi, não é etileno não, isso aqui é outra coisa. Agora irei falar um pouco sobre a presença de polímeros durante a história. O primeiro uso de polímeros naturais por ser humano foi em roupas, quando começaram a vestir-se com couro de animais. Mais tarde, aprenderam a transformar essas fibras naturais em fios e estes em vestimentas. Hoje, muitas de nossas roupas são feitas de polímeros sintéticos, por exemplo, o nylon, o poliéster e o poliacrilonitrila. Muitas pessoas preferem roupas feitas de polímeros naturais, como por exemplo o algodão, a lã e a seda. Foi demonstrado em alguns estudos científicos que polímeros naturais, por exemplo, tratam melhor a pele, por exemplo, em um travesseiro e, digamos, lençol de lã ou algodão, eles causam menos desgaste na pele humana enquanto dormimos. Mas também é importante lembrar que estima-se que os polímeros sintéticos, estima-se que se os polímeros sintéticos não estivessem disponíveis, toda a terra produtiva, por exemplo, nos Estados Unidos, teria de ser usada para a produção de algodão e lã. Agora, por exemplo, aqui temos uma pequena referência histórica, entre aspas. Eu quero destacar aqui, são aspas mesmo, porque quem não sabe, quem sabe, sabe, quem não sabe, vai ficar sem saber. Os primeiros polímeros sintéticos foram sintetizados pela humanidade no século XIX, por volta da época vitoriana. O primeiro plástico, por exemplo, que foi criado foi a celulose, lembrando que plástico é um polímero, inventada em 1856 por Alexander Park. Era formada por uma mistura de nitrocelulose e cânfora. A celulose foi usada na manufatura de bolas de bilhar e teclas de piano, substituindo o escasso marfim, que sabemos até hoje, por exemplo, que as pessoas caçam elefantes por causa do marfim, que é um item muito precioso, caro, principalmente no mercado negro, já que hoje em dia dificilmente é comercializado marfim natural por meios lícitos. A invenção da celulose proporcionou a diminuição à caça de elefantes, mas não tanto. Mas ao mesmo tempo causou um certo temor bem engraçado em salas de bilhar, porque a nitrocelulose é inflamável e explosiva. Com isso, a celulose foi usada em fitas de filme até ser substituído por acetato de celulose, que é um polímero menos perigoso. Isso até que gerou uma historinha bem engraçada sobre bolas de bilhar explosivas. É que nem uma piada que eu poderia contar sobre a avó, sobre o meu tatara. Não, acho que só uns dois tátaras já dão no século XIX.
Se meu tataravô existisse, ele provavelmente diria: Ah, esses rolês de hoje em dia estão com nada. Na minha época, quando se ia jogar bilhar no bar, você nem sabia se voltava vivo ou se voltava todo pipocado de exclusão pra casa. Agora, quanto às classes gerais de polímeros sintéticos, eles podem ser divididos em duas classes principais a depender do seu método de preparo. Polímeros de crescimento de cadeia, eles são feitos por reações em cadeia, adição de monômeros no final de uma cadeia em crescimento. O final dessa cadeia é reativo porque é um radical, sendo um cátion ou um ânion. O poliestireno, usado em recipientes descartáveis de comida, isolamento, escova de dente, entre outras coisas, é um exemplo de polímero de crescimento de cadeia. Já polímeros de crescimento por etapas também são chamados de polímeros de condensação. São feitos pela combinação de duas moléculas e, na maioria dos casos, remove-se uma pequena molécula, geralmente de água ou de álcool. As moléculas que reagem têm grupos funcionais reativos em cada terminação. Diferente de polímeros de crescimento de cadeia, que existem moléculas individuais que se adicionam ao final de uma cadeia em crescimento, a polimerização de crescimento por etapas permite a combinação de duas moléculas reativas. Agora eu vou aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito de polímeros de crescimento de cadeia. Os monômeros mais comumente usados em polimerização de crescimento de cadeia são o etileno, que no caso é o eteno, e etilenos substituídos. Na indústria química, etilenos monossubstituídos são conhecidos como olefinas alfa, sendo polímeros formados a partir de etileno ou etilenos substituídos são chamados de polímeros vinílicos. A polimerização de crescimento de cadeia se processa por um dos três seguintes mecanismos. Primeiro, polimerização radicalar, a segunda, polimerização catiônica ou a polimerização aniônica. Cada mecanismo vai ter três fases distintas. Uma etapa de iniciação, que se inicia a polimerização, etapas de propagação, que permitem o crescimento da cadeia, e etapas de terminação, que finalizam o crescimento da cadeia. Agora, falando um pouco mais sobre a polimerização radicalar, que é melhor descrita em obras bibliográficas, para ocorrer a polimerização de crescimento de cadeia por um mecanismo radicalar, um radical iniciador deve ser adicionado ao monômero para converter algumas moléculas em radicais. O iniciador se quebra homoliticamente em radicais e cada radical se liga a um monômero ao seno, convertendo-o em um radical. Esse radical reage com outro monômero, adicionando uma nova subunidade que propaga a cadeia. O sítio radicalar está agora no fim da unidade que acabou de ser adicionada ao final da cadeia. Ele é chamado de sítio de propagação, com uma pequena referência e, é claro, outra referência. Veja que nesse exemplo da autoria de meu xará Gustavo Pousa Silveira, é possível observar a polimerização radicalar na síntese do poliestireno. Veja que o radical benzílico ele vai ser estabilizado por uma conjugação. No caso, esse exemplo aqui. Veja que o X vai se ligar à dupla, desfazendo ela. E é claro, esse aqui vai se aproximar de outro radical que era semelhante. É claro, isso vai levar à formação da estabilização, da conjugação, e é claro, vai começar o início da formação do polímero. No caso, a polimerização seria a adição de várias dessas moléculas, fazendo a cadeia crescer até o ponto agora que se deseja. Eu já falei sobre isso, tudo que é a polimerização radicalar. Chegou a hora de exercitar o que aprendemos. Bora lá? Exercício número 1. Que monômero você utilizaria para formar o seguinte polímero? Veja que essa molécula é um polímero constituído apenas de carbono e hidrogênio, ou seja, não é uma molécula tão complexa comparado a outras. Agora eu vou dar um pequeno intervalo para vocês pensarem. Esse intervalo é bem chato. Com certeza vocês não devem ter levado nem 5 segundos para imaginar qual vai ser o monômero que vai utilizar para fazer esse seguinte polímero. É claro,
Acertou, miserável. É o etileno. Não tem como ser outro polímero. Não tem como ser outro monômero para formar esse polímero. Agora vamos passar para o segundo exercício. Aqui eu quero que você me cite um polímero que ele é criado ou pode ser encontrado na natureza. Essa aqui também é uma questão muito fácil. Eu acho que insulto a pessoa ao dar tempo para ela conseguir imaginar. Às vezes não, já que a pessoa pode demorar um pouco para pensar, então eu que estou sendo chato. Enfim, eu sou chato se dá tempo, sou chato se não dá tempo. É uma vida complicada. Mas sério, citando polímeros naturais, quais podem ser, sem ser esses que eu citei antes? Temos as proteínas, que são polímeros constituídos de aminoácidos. Temos os carboidratos, que são os açúcares, que são constituídos dos polímeros, que são chamados de polissacarídeos, de sacarídeos, que são moléculas podendo ser chamadas de policetona ou polialdeídos. Além disso, também temos o algodão, como foi previamente citado, que é feito da planta. Temos também a lã, que pode ser, tem diversa origem a depender do animal que você vai utilizar, pode ser ovelha. Não me lembro se cabra. Acho que cabra não. Talvez. E a seda, que é feito daquele bichinho que é muito famoso, que dá uma mariposa, que é o bicho, porque devora tudo. Praticamente. Não, eu tô confundindo o bicho da seda com o traça. São bichos diferentes, mas ambos são insetos. Passando para a próxima. Agora chegou a hora do último exercício. Esse é um exercício, não é tão difícil, mas se eu fosse fazer uma analogia bem bonita, seria como ensinar seu filho a andar de bicicleta. Você ensinou, você viu o garoto andando, pedalando, aprendendo a andar, você viu as quedinhas que o bichinho levou, e agora ele finalmente aprendeu a andar de rodinhas. Então, chega o momento do desafio absoluto. Você pega, leva um moleque para a ladeira mais alta que você conhece, tira as rodinhas, coloca ele na bike, coloca ele na direção, coloca ele na bicicleta, colocou na ponta da ladeira e pá, sobreviva, moleque. Te vejo lá embaixo, ou não. Agora, sério, sabendo que nem todos os polímeros são biodegradáveis e que, é claro, é muito importante que hoje um polímero seja biodegradável, já que existe toda uma questão ecológica sobre afetar o ecossistema ou não. Cite ao menos 3 tipos de degradações possíveis aos polímeros. Agora querem um tempo? Dessa vez eu vou dar um tempinho. Um tempinho é muito bom para vocês pensarem um pouco. Voltei. Conseguiu pensar na questão? Se não tiver conseguido, vou citar agora de 3 em 3 tipos de degradações possíveis dos polímeros sofrer. Você precisa ter acertado qualquer um desses 3, não importa em qual. Para começar, temos a degradação térmica, no qual os polímeros eles podem ser degradados a partir da variação de temperatura, aumentando ela muito drasticamente ou diminuindo drasticamente também, porque isso vai afetar, é claro, as suas ligações entre os monômeros e até mesmo a estrutura mesmo do polímero em si. Tem também a degradação mecânica, que seria você mexer com as moléculas a nível molecular mesmo, mas que são de forças mecânicas que são um pouco difíceis de citar, mas é possível que elas sofram degradação a partir de fatores físicos não muito comuns, como o som. É claro, também possuem as degradações químicas, que são de reações químicas naturais ou não, o que também inclui a oxidação. Depois temos a biodegradação, a fotodegradação e a degradação por radiações ionizantes. O que seria cada uma? Biodegradação envolve organismos vivos, a fotodegradação envolve
a partir de fótons de luz, e a degradação por radiações ionizantes vem a partir de íons que são radioativos ou não, ou substâncias radioativas também. Temos também a termooxidação, no qual vai ser oxidação também junto da variação de temperatura. Temos a fotooxidação, que é luz também, a ver com a oxidação. A degradação termomecânica, citando outros já antigos. Também temos a degradação mecânica e química. E, é claro, temos também, por último, a fotobiodegradação. É isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. E agradeço muito se deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Tenha um bom dia ou boa noite e, é claro, deixe aquele joinha.